Olá, o meu nome é André Ferreira. Sou estudante da Licenciatura de Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Este é o meu podcast sobre os ritmos da música africana ocidental. Mais concretamente, sobre o estudo de Victor Kofi Agawu, presente no artigo da sua autoria, The Rhythmic Structure of West African Music, artigo integrante do The Journal of Musicology, volume 5, número 3, publicado em 1987. Victor Kofi Agawu é um musicólogo, etnomusicólogo e teórico musical ganês, nascido em 1956. Obteve o grau de bacharelato em música pela Universidade de Reading, no Reino Unido, em 1977. Mais tarde, em 1978, o de mestre em análise musical pelo King's College London e de doutorado em musicologia histórica pela Universidade de Stanford, em 1982. Lecionou em bastantes estabelecimentos de ensino, sendo hoje em dia professor na Escola de Pós-Graduação e Centro Universitário da City University of New York. Como disse, o estudo de Kofi Agawu centra-se na compreensão dos ritmos da música africana ocidental. Dentro de variadas investigações etnomusicológicas sobre a música africana, o ritmo é o parâmetro musical que sempre recebeu mais atenção. Por exemplo, como é referido no artigo, Sima Aram, etnomusicólogo franco-israelita, afirma que os ritmos africanos são, passo a citar, os mais complexos de todos os conhecidos por todo o mundo. E Arthur Morris Jones, um musicólogo inglês, afirma que a importância do ritmo da música africana é um princípio inquestionável e que, na verdade, é de tão grande importância que a música africana talvez possa ser definida como uma área de cultura musical dominada por esse conceito. Agawu, por sua vez, afirma no documento que estudar música africana é estudar a sua estrutura rítmica. No contexto da vida na África Ocidental, os eventos descritos como funcionais estão diretamente ligados com aqueles ditos artísticos. As distinções destes dois eventos são irrelevantes no contexto da África Ocidental. Portanto, consequentemente, é de apontar que a população africana não se torna rítmica de repente. Em vez disso, a variedade de formas em que esta população se expressa ritmicamente é informada por uma concepção unitária. A expressão musical, ou essencialmente a expressão rítmica, não está divorciada dos outros tipos de comunicação, como a fala, os gestos e a dança, por exemplo, mas sim deriva diretamente destes. O autor desenvolveu um modelo conceitual da expressão rítmica na África Ocidental. Este entende que a spoken word, ou em português a palavra falada, deriva da transformação de comunicação não verbal para comunicação verbal, do gesto para a spoken word. Por sua vez, a spoken word origina música focal e música focal origina música instrumental. Esta última provoca dança, ou mais concretamente, gesto estilizado. Dentro da música focal, existem dois parâmetros essenciais apontados por Kofi Agawu: o free rhythm, ritmo livre, e o strict rhythm, ritmo rigoroso. O primeiro, por sua vez, origina a linguagem de percussão, que caracteriza a conhecida técnica de talking drums, e o segundo origina a música de dança, da música instrumental. Portanto, para entender as complexidades do ritmo da percussão, é necessário entender as suas origens na linguagem e nos gestos. De acordo com o autor, o modelo desenvolvido pode acomodar todos os prévios estudos realizados sobre ritmo africano. Focando-se primeiro no segundo estádio do seu modelo, a spoken word, o autor analisa as línguas faladas na África Ocidental, referindo que muitas destas são línguas tonais, ou seja, são línguas em que a variação de tons distingue palavras de diferentes significados, que se não tivessem estas diferentes variações, soariam iguais. Outra componente da linguagem, que tem uma qualidade definidora comparável com os tons da fala, é o ritmo. Apesar de não estar bem estabelecida a extensão para a qual mudanças em ritmo efetuam mudanças de significado, não há dúvidas de que o ritmo é uma grande componente da linguagem. Ao olhar atentamente para a componente rítmica da linguagem, percebemos que esta nos pode render importante informação sobre a estrutura musical. Por exemplo, Agawu identifica o padrão de tercinas em bastantes palavras do vocabulário das línguas da África Ocidental. Curiosamente, muita música desta região do mundo é dominada por este padrão rítmico. Para finalizar a análise do segundo estádio, o autor conclui que o ritmo da spoken word, portanto,
permanece como uma manifestação que traz fundamentos a um esquema maior de expressão rítmica. Dirigindo-se para o terceiro estádio, Agawa afirma que o ritmo é muito importante na transformação de discurso em música. A regularização do ritmo em métrica diferencia música de discurso. O autor explica a diferença estipulada por etnomusicólogos entre ritmo livre e ritmo estrito, sendo o primeiro amétrico, ou do tipo recitativo, e o segundo métrico. Uma melhor maneira de caracterizar esta distinção, de acordo com o autor, é em termos de ritmo de discurso, que é equivalente de ritmo livre, e ritmo de discurso estilizado, que é o equivalente de ritmo estrito. Para solidificar as suas ideias, o autor utiliza os exemplos de alguns estilos musicais, por exemplo a canção de embalar e a marcha fúnebre Ewe. Ewe é um grupo étnico e grande parte da sua população reside no país de Gana. O argumento de que o ritmo, em vez do tom, exerce o efeito mais fundamental no procedimento estrutural, possui um grande fundamento nos atributos que a canção de embalar adquire em virtude da sua função social. As canções de embalar tendem a ter um ritmo mais simples, básico e memorável, pois são obras destinadas a ser cantadas para crianças para as embalar no sono. O autor conclui que o ritmo é o parâmetro prominente das canções de embalar, e uma razão hipotética para a elevação deste parâmetro é que o universo da criança é mais acessível por ritmo do que por tom. Isto é apenas uma observação especulativa que, de acordo com o autor, só será esclarecida com investigações futuras baseadas, presumivelmente, em psicoacústica e psicologia infantil. Apesar de que no género em questão existir sempre um cuidado em simplificar, outros géneros que não possuem estas restrições são marcados por possuírem um ritmo com elevada influência estrutural. Na marcha fúnebre são analisadas algumas palavras e a sua estrutura na música. É identificado que muitas das características de tom e ritmo das palavras no discurso são implementadas na composição musical. Os dois estilos musicais abordados acabam por ter uma enorme semelhança, pois ambos consistem numa acomodação na métrica dos ritmos do discurso. Podemos, portanto, concluir que canção, música vocal, é uma intensificada forma da spoken word e que a fundamentalidade do ritmo na estruturação do discurso é igualmente característica da canção. Partindo para o estádio número 4, referente à música instrumental, é referido no artigo que a música instrumental da África Ocidental, expressa numa grande variedade de formas de dança, é o aspecto mais conhecido da cultura musical desta região. O veículo-chefe deste tipo de música é a percussão. Esta questão levou à afirmação de Erich von Hornbostel, etnomusicólogo austríaco, no seu artigo African Negro Music, de que a música africana é, no final de contas, fundada na percussão. Mas, como temos visto, a música é fundada na linguagem, não na percussão. Então qual será o caráter conector destas duas facetas da música africana ocidental? Bem, para Kofi Agawa, o que parece ser um género puramente instrumental surge das formações rítmicas que decorrem da linguagem. Se alguém que estuda e efetua investigações sobre este estilo de música não entende as formações rítmicas que surgem da linguagem, perde, desta forma, uma dimensão crucial da música da África Ocidental. São-nos apresentados no artigo 3 modos de percussão: o modo de discurso, o modo de sinal e o modo de dança. O modo de discurso representa o modo em que o percussionista reproduz os ritmos do discurso. É deste modo que advém o fenómeno familiar de talking drums. O modo de sinal é semelhante ao modo de discurso, mas com menos palavras e com ritmos um pouco estilizados. Não há nenhum critério arbitrário sobre este modo de percussão. É baseado nas concretas palavras da linguagem e explora os seus tons e ritmos. E o modo de dança caracteriza-se pela regularização dos padrões rítmicos. Danças como Kete, Adoa, Gaú, Fontonfrom e Adiagbeko são todas caracterizadas por claras restrições métricas. Devido a este fenómeno, a percussão de dança tem sido percebida como uma percussão que tem mais a ver com a cultivação de padrões rítmicos complexos do que com a comunicação por meio de ritmos de discurso. Esta concepção, como diz o autor, no entanto, está errada. Isto pode ser provado por olhar para uma das mais populares danças Ewe, a Adiagbeko. A Adiagbeko é uma dança de guerra que possui uma variedade de ritmos estilizados para comunicar um número de respostas ao assunto da guerra. A Adiagbeko possui um processo comunicativo multifacetado e complexo. Algo que se destaca é que a estrutura rítmica inteira é baseada na linguagem.
Portanto, apesar da complexa estilização de ritmos, a percussão de dança não corta a sua ligação com a fala ou discurso, apenas torna esta relação menos aparente. Um à parte é que estes ritmos de percussão são comumente tocados no tambor akan, um instrumento originário da África Ocidental. Por conseguinte de tudo o que foi falado, HU conclui que a linguagem, como uma intensificação de gesto, é a geradora de toda a música na África Ocidental. O autor acaba o documento por dizer que a melhor maneira para tentar entender ritmos africanos não é pela produção de mais análises dos aspectos mecânicos da sua organização, mas sim pela investigação cuidadosa das suas bases nos variados modos de significado que caracterizam a vida nesta região. O artigo apresentado contribuiu bastante para a minha compreensão dos ritmos da música originária da região em questão. Ainda que estes processos de transformação possam ser maioritariamente involuntários por parte dos músicos, todos os argumentos apresentados no artigo que justificam a existência destas transformações que ligam a spoken word à música instrumental apresentam uma estrutura coerente e são apresentados com bastante eloquência. Apoio e concordo com as ideias do autor e acho que a relação que é estabelecida, apesar de ser mais evidente na música africana ocidental, pode muito provavelmente estar presente em muitos outros tipos de música, nomeadamente a música popular dos países da Europa Ocidental e anglo-saxónicos. Termina assim o meu podcast e espero que tenham gostado. Obrigado.